essa metade aqui, eu ia falar até ontem 2 da manhã. Eu sei que vocês estão bem condicionados aí a ficar bastante tempo, depois do Gilberto, 1h30. Quem sabe que estica 2 horas, 1. É, tranquilo. Uma brincadeira, se vocês tiveram acelerado assim, não passaram hoje fica mais tranquilo. Eu só iria falar outras coisas. Eu apenas falaria aqui algumas coisas. Eu estava orando por hoje de manhã. E aí eu li 1 Pedro inteiro. E uma coisa me chamou a atenção. Eu tinha orado em cima do Salmo 147. Isso é uma dica para quem tem dificuldade de orar, viu? Se você é como eu fico vendo histórias de uns caras na história da igreja que orava 9 horas, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Eu nunca entendi muito isso, porque eu nunca conseguia ajoelhar para orar e, como assim? Já falei tudo isso ontem, vou falar de novo. Né? Foi difícil, pelo menos para mim estava bem difícil. E aí eu descobri, lendo sobre a história da igreja, que não era bem assim que eles oravam tanto tempo. Que o cara só ajoelhava lá e ficava orando. O que eles faziam muito era orar a palavra. Por exemplo, vou pegar esse salmo. Salmo primeiro, vai. Eu uso bastante o salmo para orar. Se você orar salmo, não tem dificuldade nenhuma. Você vai ajoelhar e orar o que precisar. Então não é para você, tá? Isso aqui é uma dica para quem tem dificuldade de ficar mais de 10 minutos orando por dia. Então você pega o Salmo 1, por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se mete na roda dos escarnecedores. O que eu vou orar em cima desse versículo? Então, por exemplo, eu uso esse versículo para interceder por amigos que não são cristãos. Eu uso esse versículo pedindo para que Deus me guarde de influências ruins, às vezes, para que Deus me guarde de não ceder tentações. Aí vai para o versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela 23 dias de noite. Eu oro para Deus colocar mais amor no meu coração pela palavra, mais entendimento, mais esclarecimento. E assim são 150 salmos. Agostinho fazia muito isso. Várias pessoas na história da igreja usavam salmos e textos bíblicos como um norte de oração. Então, se é uma dificuldade que você tem de orar mais de 5 minutos por dia, tente usar isso algumas vezes. E fazendo isso ontem no Salmo 147, um texto me chamou muita atenção. 147:13. Só a primeira parte. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas. Fica com esse versículo na cabeça. Depois que eu orei no Salmo 147, eu li 1 Pedro. Isso já era 1h30 da manhã, assim. E uma palavra me chamou a atenção. Uma palavra que foi repetida 4 vezes em 1 Pedro. E eu dei uma olhada nela e eu senti de falar isso para vocês. Então, talvez isso sirva para vocês. Eu não tinha nada disso preparado. Foi algo enquanto eu estava orando por vocês por esse momento. Então, eu tenho convicção de que tem a ver com algumas pessoas que aqui estão. A palavra que me chamou a atenção foi procedimento. Ela aparece 4 vezes em 1 Pedro. E em cada vez que ela aparece, esse procedimento é em relação a alguma coisa. É um procedimento em alguma situação diferente. No primeiro caso, 1 Pedro 1,15. Eu vou ler, vocês não precisam abrir, tá? Diz assim: pelo contrário, se mim é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Primeira vez que aparece procedimento. Em todo o vosso procedimento. Eu diria que esse é um procedimento da intimidade. Coloquei um i aqui, só para ajudar a guardar. Oi, bom dia. Bom dia. Então existe uma esfera, uma dimensão da nossa conduta, do nosso agir, do nosso procedimento na nossa intimidade, quando ninguém está vendo. Você está sozinho no seu quarto, você está sozinho na internet, você está sozinho conversando. Eu diria que intimidade também é nas suas fofocas, nas suas conversas, às vezes com um amigo íntimo. E a conversa não é nada edificante, é sempre difamando.
Projetos e missões é muito importante procedimento na intimidade. Caráter é aquilo que nós somos no escuro. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. É muito fácil para mim aqui estar falando e você começar a achar, puxa, que pessoa de Deus, porque ele está falando e falando. É muito fácil pensar isso, porque eu estou falando, na verdade, versículos bíblicos, ensinamentos bíblicos. Se você só me conhece aqui, a conclusão de mim que você vai tirar é, pô, o cara é um cara de Deus aí. Mas aqui tudo é muito fácil. É muito fácil levantar e falar. Então, a questão é, dentro de quatro paredes, dentro da intimidade, existe um procedimento que nós temos que observar. Depois eu vou associar tudo isso a essa oração que eu estava fazendo a partir do Salmo 147. O segundo procedimento é em 1 Pedro 2,12. Tem bastante a ver com o que vocês vão fazer. Procedimento em relação à intimidade, procedimento em relação à sociedade. Olha o que diz aqui. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tudo bem? Só recapitulando para você chegar agora, estou falando um pouquinho de procedimento, uma palavra que aparece 4 vezes em 1 Pedro. E a primeira vez que aparece procedimento está em relação a 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz respeito à intimidade da pessoa. Procedimento é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, aquilo que está em oculto. Uma história, por exemplo, que eu conto bastante em acampamento, em evento dos jovens, então, quem já ouviu, mas como que pessoas que me conhecem, eu conto. Daquele pastor que fazia parte de uma igreja, existiam vários pastores, e num culto de evangelismo, várias pessoas se converteram. E o que fizeram com essas pessoas que se converteram? Colocaram debaixo do discipulado desses pastores. Debaixo do discipulado de um desses pastores havia uma moça. E aí discipulado vai, discipulado vem, discipulado foi. E aí eles tiveram ali as relações ilícitas. E depois que aconteceu isso, ela sumiu. Ela não apareceu mais. E aí o cara ficou com aquela culpa, aquele remorso, aquele arrependimento, sei lá. E pegou a ficha de inscrição das pessoas que se converteram, tudo, e foi ligar para ela, para falar, puxa vida, pedir perdão, para ela voltar. E aí ele ligou para ela, ela atendeu super tranquila, assim, categoria. Aí ele falou, puxa vida, você nunca mais apareceu, o que aconteceu, me perdoa por tudo que eu fiz, por que você não volta para a igreja? Aí ela respondeu, não precisa, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Aí a casa cai, né? Como assim você já fez o que tinha que fazer? Porque eu sou satanista e meu primeiro trabalho era derrubar um pastor em adultério. Como eu já consegui isso daí, já estou em outros estágios. Não tem mais porque eu... Então esse procedimento na intimidade é muito importante. E aí passamos para o segundo procedimento que aparece em Pedro 2,12. Vou ler de novo, já que nós temos tempo. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Procedimento na intimidade, procedimento na sociedade. O maior obstáculo de missões hoje no Brasil não é o espiritismo, não é a macumbaria, o satanismo. O maior obstáculo de missões no Brasil hoje chama-se testemunho. Você chega para falar com alguém de Jesus, existe uma barreira em relação aos cristãos, porque são as pessoas das igrejas que pedem dinheiro. São as pessoas que são falsas, porque falam uma coisa, mas vivem outra. São as pessoas sem tolerância e misericórdia contra pessoas. Então, o grande obstáculo de missões hoje que vocês vão encontrar, mesmo vocês muitas vezes tendo bom procedimento em relação à sociedade, é a falta de testemunho que os cristãos têm dado hoje no Brasil. Então você vai no Conde de Sarzedas, não há diferença nenhuma da Conde de Sarzedas da 25 de março, tirando o número de pessoas, claro. Então,
Você percebe ali, e assim, eu sei que tem muitas pessoas que trabalham na Conte que não são cristãs, mas tem muitas que são cristãs. E mesmo assim é aquele nível baixo de cristianismo. Camelôs, cristãos com camelôs lá. Então, esse é o obstáculo. Só que vocês, com esse chamado missionário que vocês têm, vocês vão ter que observar isso aqui, se vocês quiserem ser usados nas mãos de Deus. Isso aqui é fundamental. Terceiro procedimento. 1 Pedro 3:1. Nossa, mano, não tem nada a ver 3:1, fala assim, mulheres, nossa, que legal, agora é só para as mulheres. Sede vós igualmente submissos a vosso marido. Nossa, Samuel, não tem ninguém casado aqui, não tem nada a ver. Calma. Para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Alguém já viu isso aqui acontecer? Na prática, assim. A mulher sem palavra alguma. Por meio do só risadas masculinas. Calma, meninos, calma. Sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. Vai continuar falando, no versículo 7 fala também, maridos, igualmente, vivei, procedimento, a vida, como lá, com discernimento, e dá umas sugestões aí para os homens também. Eu sei que ninguém é casado, mas é uma dimensão de procedimento no lar. Então, revisando. Procedimento na intimidade, procedimento na sociedade, procedimento no lar. Tem muita gente que é um ótimo cristão na igreja, mas em casa é um diabinho. Se você não respeita seus pais, você tem falta aqui, né? Está atrapalhando a visão de você. Você está em falta aqui. Você grita com a sua mãe, você está em falta aqui. Se você responde mal para o seu pai, está mal aqui. Se você não se fala com algum irmão, você está mal aqui. Procedimento no lar. O Benihim, super polêmico, mas uma das coisas que fizeram que os seus pais se convertessem foi procedimento no lar. E ele era gago também, só para completar a história, senão o Benihim era gago, mas quando ele pregava, acabava esse problema, ele falava normalmente. Isso também influenciou na conversão dos seus pais. Mas nós temos muita gente boa de missões da porta para fora de casa. Quando estão em casa, são pessoas insuportáveis. São pessoas assim que difíceis demais de se conviver. Então, mais uma coisa para a gente mudar. Amar mais nossos familiares. Tem pessoas que são extremamente carinhosas com amigas, homens que são super legais com seus amigos, mas totalmente impacientes com os pais. Eu Deus tem trabalhado isso em mim nos últimos tempos que meu pai resolveu aprender computador. Nossa! Você acontecia 10 vezes a mesma coisa. Trabalho em mim também. Assumiu o enviar em cima, vou mandar um e-mail assim lá, enviar, tarará, no Hotmail. Porque a barrinha de alguma forma desceu. A lateral desceu a barrinha. Eu já me ensinei para ela, ó, clica o mouse aqui, clica na barrinha e sobe. Ah, legal, passa uma semana, a mesma coisa. Mas, puxa, eu tenho tanta paciência às vezes com amigos, com pessoas da igreja, por que eu não posso me esforçar um pouco e ter paciência maior com meu pai também? Então, Deus começou a trabalhar isso comigo, eu ficava louco, assim, eu não acredito. Porque sempre que eu estou fazendo alguma coisa, aí ele vem falar isso. Eu não acredito, a mesma coisa de novo. Mas ele é meu pai. Você tem que respeitar o seu pai, você tem que respeitar a sua mãe. Se for falar com eles, abaixa o tom da voz. E seja carinhoso com eles, assim como você é com a sua amiga, assim como você é com o seu amigo. Ah, Samuel, eu não sou muito carinhoso com meus amigos. Então você precisa melhorar isso também. Boa. Procedimento na intimidade, procedimento na sociedade, procedimento no lar e por último, 1 Pedro 3,16.
fazendo todavia com mansidão e temor. Vamos ler o 15, que tem um contexto. Antes, santificar a Cristo como Senhor no nosso coração, estando sempre para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados e difamam o vosso bom procedimento. A palavra de Deus. Afronta. Procedimento na intimidade, procedimento na sociedade, procedimento no lar e, o mais difícil talvez, procedimento na afronta. Uma afronta que pode acontecer também no lar, pode acontecer na sociedade. Minha mãe ela tem um pouco de dificuldade com isso. Um dia eu estava conversando com um ateu e o cara meio... Ateu é tudo metido a sabichão, entendeu? Eles pensam que sabe pra caramba. Eles já chegam com esse ar de superioridade, né? Eu sou cristão. E aí pegou minha mãe. E minha mãe não gosta, por exemplo, de apologética. Apologética é uma área que estuda a defesa da fé. Os argumentos para você combater isso aí. Pensa uma coisa, minha mãe não está nem um pouco interessada. Mas ela já é cristã, 30 anos, tudo. Aí o que essas pessoas fazem quando elas não querem usar argumentos? Aí a mãe começou a chutar o balde comigo. Sai do inferno. Chutou o balde pro cara, assim. Era um vizinho lá de baixo. Então falou todos os versículos de juízo da Bíblia, ela falou de uma vez. Sim, não que algumas pessoas não mereçam e não tenham que ouvir isso, mas você percebe que Jesus dificilmente, e os apóstolos em Atos, dificilmente argumentavam com os incrédulos se valendo do inferno. Jesus falava muito mais dos infernos com os religiosos do que com o pessoal incrédulo. Então, normalmente, o caminho de pregação do Evangelho não é ameaçar a pessoa do inferno. O inferno você avisa o cristão. Então, com os fariseus, com os caras, fala do inferno mesmo. Vocês vão tudo pro inferno, eles continuam assim. Jesus e os apóstolos fazem muito isso. Com os incrédulos, é a pregação do Evangelho mesmo, as coisas simples. Daqui a pouco a gente fala um pouco disso. Então, se você quer fazer missões, o cara vai jogar folheto no chão, o cara vai te xingar no meio da rua, porque se o cara é ateu e não acredita em Deus, para ele não tem critério de certo e errado. Tudo é relativo, não existe um padrão absoluto de certo e de errado. Então, não é objetivamente errado ele te xingar. Ele nunca vai ser cobrado disso, ele nunca vai responder por isso. Ele nunca vai prestar contas disso. Então ele pode fazer. Se vocês vão encontrar o cara que vai xingar você, é o que você faz. Não é baixo com unção de Anderson Spider Steel. Eu vou te bater. Não, assim. Calma. O texto fala aqui. Como é que você dá nessa situação? Qual que é o procedimento correto? Mansidão e temor. Calma. Bate os pés ali. Espiritualmente falando, né? Fica na frente do cara. Mas calma. O cara está perdido, o cara está cego. Paulo fala aos Coríntios, o Deus o Deus desse século cegou o entendimento dos impérios. Há uma questão totalmente espiritual. A luta ali, quando acontecer isso, não é contra a pessoa. O cara está perdido, está com a mente dominada por demônios. A guerra é em outro nível. É por isso que é fundamental esse jejum e oração que vocês estão fazendo. Isso daí você ganha a batalha antes. Assim como nós fomos lá em Desejados no Piauí uma vez, as histórias ali são bem pesadas, assim, muitos criminosos se escondem na região, um lugar que está sempre acontecendo uma coisa ali de ruim. E aí, na noite anterior, antes de ir para lá, a gente passou a madrugada orando. Foi super tranquilo, Deus falou com as pessoas, foi algo assim, realmente edificante. Então, muito do que vai dar certo, o que vocês vão fazer no projeto Missões, não está atrelado ao dia que vocês vão fazer. Mas sim a esse treinamento, a essa oração, a esse jejum, essas coisas fazem toda a diferença. É uma hora da manhã isso aqui não existia. Eu sinto que realmente foi da parte de Deus para algumas pessoas aqui. Você está se envolvendo com missões, há duas formas de você aprender. Ouvindo a palavra e cumprindo, ou por situações doloridas.
por disciplina de Deus, que é porque Ele te ama, Ele vai te disciplinar. Mas muitas vezes, uma palavra basta. Um aviso de Deus basta. Se não bastar, hoje eu estava indo para cá de ônibus. E aí, lotado o busão. Falei, o que é isso? O que eu estou fazendo? Hoje é sábado. A galera na pegada, né? Aí encostei na porta assim, segurei uma barra que estava ali. Só que estava tão cheio que eu estava na porta. Mas aí comecei a pensar no que eu ia falar aqui, na questão de hoje. E aí eu percebi que parou o ônibus, as pessoas iam descer, eu estava lá meio viajante, e a porta abriu e eu com a mão ali. E esse dedo travou no... Eu sei que é meio... Alguns vão falar que é meio homossexualidade, mas... Estava meio pisado, sabe? Quando o sangue foi meio pisado aqui. E tá doendo. Mas o que eu quero dizer? Quando abriu, deu aquela travada, eu tirei assim. Toda hora que eu ônibus parava. Você pode ter certeza que eu me afastava dali. Ficava totalmente esperto com a porta abrindo. Porque eu senti dor, algo me traumatizou ali e eu estava totalmente atento. Então, algumas vezes, se nós não nos curvarmos à palavra quando Deus fala, aí nós somos submetidos à disciplina. Então tenta, pela palavra, consertar algumas coisas que são necessárias na sua vida. Olha como está a sua intimidade, como é que está o seu procedimento aqui. Isso na hora de fazer missões faz diferença. Eu já vi pessoas ficarem endemoniadas, o cara ir orar por essa pessoa e o demônio, lógico, que se sente à vontade quando você está num procedimento corrupto, fazendo coisas erradas, você dá uma legalidade para o inimigo, e ele lançou na cara da pessoa que estava expulsando os demônios daquilo que ele fazia em secreto. O que você está falando aqui? Você fica vendo coisa na internet, falando umas coisas lá que foi bem desagradável para a pessoa. Quem sabe se vocês estão lá no projeto de missões, o cara cai amanhã. O que você faz? Não, vai você. Isso é com você, Deus está me tocando, que é com você. Vai que é sua. Mas existe nada pior do que isso. No momento que você é exigido, você está cheio de culpa. Você está cheio de mochila pesada de pecado nas costas. Aí não, é cruel. Sociedade, aqui a gente precisa mudar a história do Brasil nisso daqui, ó. O Evangelho, puxa vida, como é que está o Evangelho se os cristãos dessem bons exemplos? Isso aqui é o inimigo do Evangelho. O pior de todos. Muito maior que o diabo, o principado, os potestades, é o testemunho que os cristãos dão na sociedade. Procedimento na sociedade. Família, aqui é algo interno também. Mas conta-se a história, se isso é verdade, se sites de ilustração, de que um dia a mulher, a esposa de um cara, um pastor, chegou com todas as panelas, as roupas, levou tudo para a igreja. Aí quando perguntaram, pô, o que isso está fazendo? Trazendo tudo aqui. Porque aqui meu marido é uma benção. Lá em casa é uma desgraça. Então estou vendo esse mundo aqui para a igreja para ver se é uma coisa melhor no relacionamento com ele. Essa história provavelmente não é verdadeira, mas ela ilustra bem o fato de que algumas pessoas são muito legais na igreja, mas no convívio com os familiares são realmente insuportáveis. Insuportáveis. E por último, na afronta, que se tem que se preparar nesse projeto de missões. Salmo 147, 13 fala assim: pois ele reforçou as trancas das tuas portas. Me chama a atenção nesse texto é que Deus reforçou as trancas, mas as portas já existiam. Então tem situações aqui que você não consegue vencer sozinho. Você precisa fechar a porta. Você precisa fazer a sua parte. Mas a sua parte não é suficiente. Saiba disso. Você vai mudar alguma coisa na sua atitude. Você vai buscar de alguma forma não fazer o que você fazia. Você vai tentar mudar de alguma forma. Você vai fechar a porta. Só que fechar a porta não é suficiente. Mas, a partir da porta fechada, Deus reforça as trancas. Então você tem algum problema na sua intimidade. Você está vendo coisa que não deve. Alguma coisa da sua atitude vai mudar aqui. Só que só isso não vai ser suficiente. Isso aqui é a porta sendo fechada. Você fecha a porta. Fala, Samuel, eu estava acessando sites pornográficos. Vou bloquear o meu computador para
me livrar disso, bloquear esse tipo de sites de si próprios. Você fechou a porta. Só que isso não é suficiente para que você se liberte desses problemas. Só que a sua postura de fechar a porta faz com que Deus reforce as trancas. Pois Ele reforçou as trancas das tuas portas. Aqui, no lar, por exemplo. Alguns casos você vai ter vontade de gritar com seus pais, ou ser mal educado, alguma coisa assim. Se vai respirar fundo, vai contar até 15, 21. E não vai falar nada. Vai esperar a raiva ou a ira passar de alguma forma. Isso é fechar a porta. Você vai se disciplinar e não falar nada. Mas, o amor, a paciência, algumas coisas não estão em você. Mas a partir dessa atitude de fechar a porta, Deus vem e reforça as trancas. Então Ele aumenta o amor que você vai ter pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. E na afronta, por exemplo, Jesus e Estevão fizeram por interceder por aqueles que estavam matando, o caso de Estevão, sozinho, ele até poderia não falar nada com os caras que estavam matando. Mas ele viu Deus, ele viu Jesus. Isso gerou algo nele, só Deus podia fazer, que é a intercessão por aquelas pessoas que o estavam matando. Então há uma parte que você pode chegar, mas que não é suficiente. Mas é importante que você chegue até ela, porque é a partir dela que Deus vai agir. Pois Ele reforçou as trancas das tuas portas. Algumas pessoas ficam muito decepcionadas por lutar com algumas coisas dessas, porque elas acham que são elas que fecham a porta e reforçam as trancas. Você tem que entender que você só fecha a porta. Você precisa de um milagre de Deus reforçando as trancas. Tá? Eu não sei para quem é isso. Eu não sei se isso é para todos. Mas eu tenho convicção que era para ser falado aqui. Foi na minha oração ontem à noite, por esse momento, que essas coisas me vieram ao coração. Eu não costumo ler um livro inteiro da Bíblia 1h da manhã. Tá? Foi algo específico. Ok, primeira parte vencida. Vocês vão participar de um milagre. O fato de participar de missões já é um milagre. Não existe explicação para o cristianismo. Não existe. Ninguém consegue explicar como o cristianismo nasceu, cresceu tão rápido e hoje é a nova religião do mundo. Quando você pega confucionismo, você não precisa saber direito o que é. Só ouça algumas coisas pela primeira vez se você nunca ouviu. Tá? Eu não vou ficar chateando vocês com isso. O confucionismo, a religião, ele tem uma base muito forte em um país, que é a China. Uma nação que é poderosa há séculos e séculos e séculos. Já na época de Jesus era um império à parte. O Império Romano, tudo, a China era um império à parte. Então, o confucionismo, algo chamado Confúcio que veio, ele, para crescer, ele tinha retaguarda da China, um país poderosíssimo. Então, há uma explicação pela qual o confucionismo cresceu tanto na China. Eles tinham retaguarda de um país muito poderoso. O zoroatrismo está relacionado à Pérsia. Também um dos maiores impérios que já existiram no mundo. Logo, o crescimento do zoroatrismo, se repetir 20 vezes, o pessoal vai falar que está baseado com o Espírito Santo, está relacionado com a Pérsia, que é um dos impérios mais poderosos que já aconteceram. O hinduísmo e o budismo estão associados à Índia. Nossa, então a Índia é uma desgraça. Não é bem assim, somente antigamente. Ela sempre foi um dos maiores centros culturais do mundo. E pensa nos lugares onde tem gente também. Então o hinduísmo e o budismo tiveram a retaguarda de uma grande nação para crescer. O islamismo
uniu o mundo árabe. Gente pra caramba. Precisavam de um elo religioso para se fortalecerem cada vez mais. Mais uma vez, uma religião com a retaguarda de muita gente, de um grande povo ou de um grande império. E aí você chega no cristianismo. Israel. Nossa, mas pensava que Israel era categoria. Pois não é. Israel teve bons momentos na época de Davi e de Salomão, mas mesmo assim não é nada comparável ao que foi a China, o que foi a Pérsia, o que foi o Império Romano, o que foi o Império Grego. Nada comparável a isso. Segundo, Israel vinha de cativeiro em cativeiro, escravidão em escravidão, dominado pelos babilônicos, dominado pelos gregos, pelos medo-persas, dominado pelos romanos. Eles vinham de desgraça em desgraça. Então, uma nação que é pequena, geograficamente pequena, escrava, politicamente insignificante e religiosamente... Será que o pessoal vai ficar bravo? Deixa assim. Religião de Israel, vamos chamar de judaísmo. Uma bagunça. Totalmente conflituosa na época que o cristianismo nasceu. Você tinha, por exemplo, fariseu, que eram doutores da lei. Estou atrapalhando, difícil vocês chegarem aí, né? Você tinha os fariseus, os doutores da lei, toda aquela tradição oral que eles acrescentavam às escrituras, inclusive negando as escrituras. Você tinha os saduceus, que era um grupo de pessoas que não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, estavam sempre em conflito com os fariseus, embora nos evangelhos vocês vão vê-los unidos contra Jesus, mas só ali, só para lutar contra Jesus, porque em si mesmo uma guerra total. Você tinha os helenistas, que era um pessoal que adaptou o judaísmo à cultura grega da época. Então, para atrair pessoas fora de Israel, para tornar o judaísmo atrativo para as pessoas de fora, um homem chamado Filo, ele meio que adaptou a mensagem do judaísmo para tornar atrativo aos outros. É por isso, por exemplo, que em Pentecoste você vê pessoas vindo de vários lugares, nem todos judeus. Por quê? Porque foram convertidos. Inclusive Jesus até fala, né? Dos fariseus, no caso. Vocês vão aí para vários lugares do mundo, a volta do mundo para tornar o cara 2 vezes mais filho de Satanás. E você tinha os essênios, que é onde acharam ali uma comunidade de essênios, os escritos do Mar Morto. Que era uma comunidade mais pobre, mais reservada, um pouco mais assim, espiritual. Assim. Então, mesmo dentro do judaísmo, vamos colocar uma categoria geral, uma nação pequena, escrava, politicamente insignificante, com uma religião totalmente dividida, conflituosa em si, nasce o cristianismo com uma mensagem totalmente louca, que não se aceitava na época. Para os judeus era um absurdo, para os gregos era um absurdo. Paulo fala isso. Uma mensagem absurda com uma retaguarda ínfima, pequena, quase que insignificante, com base em algumas religiões desse lugar totalmente divididas e insignificantes também. O que já era pequeno se torna ainda menor individualmente. E aí você compara com as outras religiões, com toda a retaguarda que elas tinham de países e impérios. E o cristianismo é a maior religião do mundo. Não tem explicação para isso. Não tem explicação. Ou seja, vocês vão participar de um milagre no Projeto Missões. Por isso que no papel, olhando do ponto de vista natural, é muito provável que o que vocês façam não dê fruto nenhum. Do ponto de vista natural é esse. Não vai acontecer nada. Assim como não aconteceria aqui. Só que aconteceu. Então isso é sobrenatural. A esperança que há nesse projeto Missões em vocês não é a habilidade de vocês, o natural, porque as pessoas estão saturadas de religiosidade.
A nossa esperança é que Deus vai usar vocês de forma sobrenatural como Ele fez desde o começo. Essa é a esperança. Esse é o projeto. É por isso que oração é importante. É por isso que jejum é importante. É por isso que procedimento é importante. É por isso que portas fechadas, reforçadas pelas trancas de Deus é importante. Para quando chegar aqui, vocês viverem um milagre, continuarem o milagre. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Algumas pessoas já ouviram falar isso em algum lugar. A Carol estava numa imersão total de Gênesis. Existe uma figura no livro de Gênesis. Vocês talvez podem achar que eu estou viajando. Isso é perigoso porque ele está filmando, mas tudo bem. Nossa, Samuel foi lá e falou várias heresias. Noé, da arca, ele soltou 3 pombas. Isso aqui é difícil, viu? Ele soltou 3 pombas. Para analisar se a terra já havia absorvido a água. A primeira pomba, a Jeanne estava aqui, eu cheguei aqui 9h30, aí eu tentei desenhar uma pomba mais bonitinha, parecia uma barata. Então eu falei, deixa eu fazer essa de criança mesmo. Ok. A primeira pomba voou e voltou. A segunda pomba voou e voltou com um ramo de uma oliveira no bico. Que parece uma uva. A terceira pomba voou e não voltou mais. Essa é a história que está na Bíblia. Tá? Você tem a terra. Sei lá, terra. Grama, pode ser grama. Terra. Tudo isso é terra. Aqui você tem a água. Aqui você tem menos água. Aqui você já não tem mais água. Não aparecem montanhas assim. Uma estrada com montanhas. Não me irrite. Eu vou aplicar isso em algumas figuras bíblicas, tá? Para depois explicar outra coisa. Já estou acabando, calma, se concentra agora que a Bíblia está relacionada com o Espírito Santo, ok? Todos os batismos, todas as referências ao batismo de Jesus, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Oliveira na Bíblia tem muito a ver com o homem. Jeremias 11:16, Salmo 52:8 trata da oliveira sendo figura do homem. Terra na Bíblia está associada também com o homem. Gênesis 2:7, Deus fez o homem do pó da terra. Marcos capítulo 4, a parábola do semeador, a terra era o coração do homem. Tá? Pomba, Espírito Santo. Oliveira, homem. Terra, homem. E água, tem várias figuras na Bíblia, mas por exemplo Efésios 5:26 é figura da palavra. Tá? Espírito Santo, homem, homem, palavra, palavra. Antes de explicar, juntar tudo isso. O primeiro voo do Espírito Santo, ele voa sobre as águas e volta. Por quê? Porque a terra não havia absorvido a palavra. Então, pouquíssima ação do Espírito Santo, apenas voando sobre. No segundo voo, a pomba voa. Lógico, ela não corre, ela voa. Ela voa. Por a terra ter absorvido mais água,
pôde agir mais. Então ela agiu momentaneamente e voltou. E na terceira vez, por a terra ter absorvido toda a água, ela foi e ficou definitivamente. Eu quero associar essa figura ao agir do Espírito Santo na história. Separando 3 momentos também. Do pecado de Adão até Moisés, de Moisés até Jesus e de Jesus em diante. A única referência depois do pecado de uma ação do Espírito Santo na vida de alguém foi em José, onde homens ímpios falaram: onde encontraremos um homem assim onde há o Espírito de Deus? Só. Ou seja, pouquíssima ação do Espírito Santo. Deixa eu ver como vai ficar melhor para explicar para vocês. Coincidentemente, com essa pouca atuação do Espírito Santo, nessa época do pecado até Moisés, a palavra de Deus era apenas falada. Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó. Ou seja, existia apenas uma forma pela qual Deus falava com o homem, que era a forma verbal. O que tornava difícil o acesso à palavra. Terra, o homem, tinha apenas uma forma de entender e absorver a palavra, a água. Tanto, por exemplo, que Deus não revela o seu nome, Yahvé, Jeová, a Abraão, só revela a Moisés. Então você tem pouca palavra, pouca ação do Espírito Santo. No final vocês veem se vocês acham que é viagem ou não. Vamos lá. Num segundo momento, de Moisés até Jesus, a palavra não é apenas falada mais. Aqui a palavra é falada e escrita. Deus deu a lei a Moisés. Deus ordenou que as palavras fossem registradas. Ou seja, aqui o homem tem acesso maior à palavra de Deus, para poder entender e absorver a palavra de Deus. De Moisés até Jesus, você tem inúmeras manifestações do Espírito Santo. Só que, em regra, essa manifestação era temporária, relacionada a uma atividade específica. O Espírito Santo vinha sobre alguém, sobre Sansão, fazia alguma coisa, alguma atividade específica e depois não permanecia nessa intensidade. Isso é em regra. Tem caso de Davi, fala que o Espírito se apoderou dele, eles se apoderaram de fora para dentro. Ou seja, aqui a palavra é só falada, pouca ação do Espírito Santo, do pecado até Moisés. De Moisés a Jesus nós já temos a palavra falada e a palavra escrita. Maior intensidade de pregação, maior intensidade de palavra, maior ação do Espírito Santo. Ele veio, interagiu, tomou o ramo da oliveira. De Jesus em diante, a palavra não é apenas falada e não é apenas escrita. Ela também é encarnada. O Verbo se fez carne. João capítulo 1, vocês conhecem? Então nós temos agora outra dimensão para entendermos a palavra de Deus. E na encarnação, Deus fica muito mais acessível ao nosso entendimento, porque Deus fez homem. Ou seja, a nossa absorção da palavra se tornou maior. Com a absorção da palavra, da água pela terra, do homem pela palavra, a ação do Espírito Santo ele foi e ficou definitivamente. Uma ação permanente. Em Pentecostes foi isso que aconteceu. E hoje nós não apenas recebemos algumas atuações do Espírito Santo, ele habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vós sois templo do Espírito Santo, ele habita em vós. Deu para entender? Então, quanto mais a palavra
foi absorvida pela terra. Quanto mais a palavra foi trazida de forma diferente e mais acessível ao homem, mais a ação do Espírito Santo cresceu. Há uma íntima relação do Espírito Santo com a palavra. Esse é o foco. Efésios 6:17. A espada do Espírito que é a palavra. Ou seja, a sua Bíblia não é sua espada. E irmão, trouxe sua espada aí? Não é isso. A Bíblia não é minha espada. A Bíblia é a espada do Espírito. Quanto mais palavra, mais atuação. Por quê? Porque você tem a espada, o Espírito tem algo com o qual trabalhar. Com o que trabalhar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Esse milagre do cristianismo, ele aconteceu por meio da pregação da palavra. Esse é o método de missões. Não sei como vocês vão usar as formas diferentes de ministrar a palavra. O teatro, às vezes falando. Mas é a pregação da palavra com a atuação do Espírito Santo, já que a palavra, a atuação mais intensa do Espírito Santo. Quanto mais palavra ministrada, mais atuação do Espírito Santo nós temos. Então, a palavra pregada com a ação do Espírito Santo foi o milagre que gerou isso no cristianismo, em detrimento das outras. As outras tinham impérios, países grandes, mas não tinham a palavra e o Espírito. Quando vocês estiverem fazendo missões, o que faz o reino de Deus avançar é isso. Pregação da palavra. Eu sinto que nós temos muita vergonha, às vezes, de sermos simples naquilo que falamos. Nós temos muita vergonha de falar, Jesus morreu por você, você estava condenado. E se Deus realmente é justo, Ele tem que julgar a injustiça. Se você tem pecado, você vai ter que ser julgado por Deus. O único jeito de você sair dessa, cara, é o seu pecado foi lançado sobre Jesus, cara. Isso é justificação. O que estava em você, o seu pecado foi tirado e atribuído a Jesus. E a justiça de Jesus foi tirada dele e atribuída a você. Isso é justificação. Esse é o único jeito, cara. Senão, se Deus realmente é justo, Ele tem que julgar toda injustiça. E se você sabe o que você tem feito por esses dias, você sabe que tem feito coisas erradas. Então, Deus vai te julgar. Só tem uma solução. Alguém inocente levar esse julgamento. Porque nenhum juiz do mundo, por exemplo, vai parar diante de um estuprador e vai dizer: não, tranquilo, você promete que não vai fazer mais? Não tá bom, não. Se ele fizer isso, ele é injusto. Justiça, juiz justo tem que julgar. Isso não tem muito a ver com o que eu estou falando. É só a ideia. A gente precisa voltar a falar as coisas simples da palavra. Leia o livro de Atos. Essa reta final de projetos, se tiver tempo. Pega o livro de Atos. Vai ver o que eles falavam. Porque é aquela mensagem que o Espírito Santo se compromete a abençoar, a fazer prosperar. Então, às vezes, nós investimos muito para tornar a mensagem tão aceitável que a pessoa, às vezes, até aceita, mas não nasce de novo. Porque a cooperação do Espírito está quando a palavra é pregada. Como ela tem que ser pregada? Da forma que era no início, essa palavra. Então, muitas vezes, nós temos que ser mais simples, falar o essencial. E confiar e acreditar. Porque essa mas se eu falar o essencial, a pessoa não vai se converter. Mas aqueles também não se converteriam. Mas se converteram por quê? Porque havia um milagre do Espírito Santo agindo. Então nós temos trocado muito da ação do Espírito Santo por uma qualidade nossa. Vamos tornar a coisa mais aceitável, tão legal, assim que o cara não tem por onde ir. Nós não precisamos disso, nós precisamos de ação de Deus. Porque senão tem um monte de gente até vindo na igreja, mas que não nasceu de novo. Aí os caras não sabem o que é justificação. Continuam com a mesma vida, mas estão indo na igreja, só que isso não basta. Então, nesse avanço do reino, faça isso. Em último dos últimos lugares, Gênesis 26. Não precisa abrir, não.
Gênesis 26 tem uma história que eu queria que você conhecesse. Dentro de todo esse contexto que eu falei, a gente encerra. A história aqui é o seguinte: Abraão já havia morrido. Ocorre uma fome na terra e Isaac volta para o mesmo lugar onde Abraão havia aberto alguns poços. Só que esses poços foram entulhados pelos inimigos de Abraão. Então essa é a cena. Tem Isaac com toda a sua caravana indo para um lugar no momento de escassez, no momento de sede. E nesse lugar, o que ele faz para conseguir água? O que ele faz para gerar vida? Ele não abriu poços novos. O erro da nossa geração é que, para buscar um avivamento, por exemplo, para buscar esse mover de Deus, nós estamos buscando coisas novas, que nunca aconteceram na história. Isaac não fez isso. Isaac foi os mesmos poços que Abraão já havia aberto, já havia tirado água. Aqueles poços já tinham sido sustento de vida de milhares de pessoas. Então não existia nenhuma novidade a se fazer. Isaac vem nos mesmos poços, desentulha e gera vida para todos aqueles que estavam com ele. O segredo de missões não será uma grande novidade que vai surgir apenas nos últimos dias. São os mesmos poços pelos quais o cristianismo já chegou até aqui. É a pregação da palavra, é falar as coisas simples, é ser cheio do Espírito Santo, é dar exemplo na sociedade, é dar exemplo no lar, é ter exemplo na intimidade, é saber lidar com a confrontação. Os primeiros 300 anos de cristianismo foram terríveis, de perseguição. Nenhuma religião do mundo cresceu assim também. O islamismo cresceu, grande parte do islamismo cresceu arrebentando outras nações, dominando através da guerra mesmo. É porque de um lado, para chegar ali na Europa, os francos, que hoje é a França, seguraram eles de um lado, porque senão eles tinham dominado a Europa inteira e talvez teriam varrido o cristianismo do mapa. Eles chegaram a dominar a Espanha, estavam querendo que a passagem ali para subir para a Europa. Quando chegou nos francos, na França, a França segurou. Eles perderam a guerra com os francos. Do outro lado, existia ainda um império restante ali, em Constantinopla, que segurou eles daquele lado. Se eles tivessem entrado por esses dois lados aqui, a Europa toda já não teria mais cristianismo. E a Europa foi o veículo de Deus para chegar aqui nas Américas. Cristianismo. Então Deus, na sua provisão, segurou um dos dois lados. Aqui não. Mas o islamismo cresceu na bancada. O cristianismo cresceu apanhando. O maior império do mundo arrebentando o cristianismo. Então, essa ação na afronta é importante. Isso é um milagre ainda maior. Além de ser pequeno, ninguém consegue explicar isso. Sair de um país tão pequeno, uma religião tão defasada, levando pancadas de todos os lados, se tornou em 312, 313, Constantino deu carta branca ao cristianismo, discute se ele se converteu ou não. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não, sua mãe parece que se converteu. Mas aí o imperador seguinte oficializou o cristianismo. Não existe explicação para isso, para participar deste milagre. Tem que ser com os mesmos povos. Vamos ficar de pé?